que não é o meu caso ainda. Mas e aí, gente, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Não? Podemos começar, de fato. Bom, gente, para a última aula, né, nada mais, nada menos, trazemos informações a respeito da elaboração de documentos, né? Vocês falaram que... Gente, eu travei. Aqui tá dizendo que a minha conexão tá instável. Vou desligar a câmera. E aí... Vocês falaram que já elaboraram um laudo, etc. Então, certeza que vocês já têm uma noção, mais ou menos, né? Mas eu vou dar algumas dicas pessoais para vocês dessa elaboração de documentos. Eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer quando vocês forem atender na clínica. Vai atender bonitinho? Eu vou dizer para vocês, vou dar os macetes. Mas vamos lá, né? Então, qual a resolução que a gente se firma para elaborar documentos? É a Resolução 006 de 2019, que tem como objetivo orientar a psicóloga e psicólogos na elaboração de documentos escritos e fornecer os subsídios éticos do que pode ter, do que ele pode não ter, de como colocar cada coisinha no seu lugar. Beleza? A seção 1 dessa resolução diz respeito a como elaborar e para que servem esses documentos, né? Então, quando é que a gente faz um documento psicológico? Quando a gente precisa comunicar um estado, uma sensação ou o estado daquele paciente para outra pessoa, para alguém, né? Até mesmo o atestado, professora, principalmente o atestado, né? Porque se vocês pensarem, o atestado, ele vai servir para quê? Ele vai servir para você atestar a condição do paciente, que delimita ali uma folga, um período de pausa, etc., do trabalho, ou enfim, de outra organização em que ele esteja presente, né? Então, sim, a gente elabora documentos para atestar, para comunicar algo a alguém que necessite, né? Então, para comunicar o estado do paciente, alguma situação, ou para comunicar para outro profissional que esse paciente está precisando de um apoio, de um auxílio, de algo que vai para além da psicologia, ok? A gente vai confeccionar esse documento em duas situações. Primeiro, quando o paciente solicita, na verdade, 3 situações. Uma é quando o paciente solicita, né? Segundo, quando a solicitação vem de uma instituição acima do paciente, uma instituição que ele pode estar hospitalizado, né, ou que ele está internado, ou então uma instituição, por exemplo, judicial, pode ser proveniente do seu advogado, etc. Exemplo, recentemente eu recebi uma solicitação de um advogado, né, para elaborar um laudo psicológico para uma moça, né, tem a situação dela, etc, e aí eu vou elaborar esse laudo psicológico. Então, foi o advogado, o representante, que viu a necessidade de se elaborar esse laudo psicológico para atestar determinada condição, ok? Beleza. E aí, essa confecção, ela pode ser tanto unidisciplinar, ou seja, só o psicólogo, ou ele pode ser o resultado de uma equipe multidisciplinar. Então, né, trabalhos, por exemplo, que tem assistente social, professores, psicólogos e médicos, né, esse laudo ele pode ser realizado conjuntamente, ou ele pode ser resultado de um processo de avaliação psicológica, beleza? O psicólogo deverá adotar como princípios fundamentais técnicas da linguagem... Ué, cadê o resto do... Peraí, gente. Cadê o resto do... Porque ficou aqui, ó. Não dá pra ler. Calma lá. Eita! É um monte de coisa. Como assim? Eu não percebi que não tinha... Mas eu vou ler aqui pra vocês, ó. Técnicas formais, então o laudo e os documentos em suma, eles não podem ser escritos de forma informal. Ai, professora, mas é o paciente que vai ler. Não importa. Para o paciente, você vai comunicar de forma mais informal. Mas o documento técnico
você vai precisar utilizar a linguagem técnica, usar uma linguagem mais específica para isso. Quando você for dar a devolutiva do paciente, que você vai comunicar para ele, entregar o laudo, né, para ele ou para a instituição que for, você pode explicar de uma forma muito mais simples. Até para ele você vai dizer, olha, é isso, isso e isso, sua condição é essa, te encaminho para tal canto, né? Agora, no documento não, linguagem formal, ok? De acordo com os deveres fundamentais, o psicólogo, peraí que eu não estou conseguindo ler. Na prestação de serviços psicológicos, envolvidos possuem o direito de receber informações sobre objetivos e resultados. Eu não sei se foi, acho que não foi para a turma de vocês, ou... Isso, Mayara, na prova é para o paciente, exatamente. Eu não sei se foi para a turma de vocês que eu dei... Não foi para a turma de vocês, eu acho que dei a aula sobre... Mas vocês já devem ter visto sobre que informações a gente pode ou não colocar nos documentos psicológicos, né? Porque você não vai descrever o caso inteiro do paciente no documento, certo? Você vai colocar o necessário para que a situação dele se conclua. Então, exemplo, né? Se o encaminhamento que você vai fazer é para um psiquiatra, né? Você não precisa, você vai descrever a sintomatologia dessa pessoa, você vai descrever ali a condição, você pode colocar o número do CID, você não vai descrever o que aconteceu em cada sessão, porque o psiquiatra, primeiro, não precisa saber e segundo, não vai utilizar essa informação, não vai servir para o que você está pedindo, que você está pensando, né? Ah, professor, e se for para um juiz? Ok, qual é a condição? Qual é a demanda, certo? Para que você vai fazer esse documento? Para que você vai elaborar? É uma decisão judicial? É uma conciliação? É para um documento de guarda, para atestar guarda? Ok. Dependendo da demanda, o que você precisa colocar nesse documento para sanar as dúvidas, para sanar as questões do solicitante, do juiz, do advogado, enfim. Precisa falar o conteúdo da sessão? É claro que não, em nenhuma ocasião você precisa falar o conteúdo da sessão. Em nenhuma ocasião você precisa, por exemplo, colocar o número do score da pessoa, né, o valor que ela tirou. Então, exemplo, né, se você está fazendo um laudo psicológico para atestar deficiência intelectual, você não precisa chegar e falar, olha, a pessoa tirou no teste tal, ela tirou o score 50. 50 significa que ela está muito abaixo. Não, você não precisa evidenciar tudo isso, até porque isso significa constranger, né, a pessoa a quem você está dando esse documento. Então, você vai colocar que a pessoa se qualifica num score médio inferior, sem precisar citar. O que representa o score médio inferior? Significa que ela está abaixo, né, da média da população. Isso significa que ela vai ter dificuldades para exercer algumas atividades, enfim. Explica isso. Não precisa explicitar todos os pontos, quanto tirou, em que ele foi bem, em que ele foi bem, em que ele foi mal. Às vezes até pode ser colocado, né? Mas não necessariamente você precisa colocar, não necessariamente não coloque o número do score da pessoa, é constrangedor. Agora, se o paciente perguntar, aí você tem a obrigação de informar a ele. Ah, como é que eu fui, né? Quanto que eu tirei, o que significa? Para ele, você tem obrigação de dizer. Ah, professora, mas ele vai contar para outras pessoas. Isso não interessa. Ele vai contar para o advogado dele, etc. Mas não partiu de você a decisão de quebrar o sigilo. Não teve a ver com você, entendeu? Você deu a informação para quem era de direito e se essa pessoa quiser espalhar, ele quer divulgar o diagnóstico dele, etc. É decisão dele, ok? Não partiu de você. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, o psicólogo tem que adotar os princípios fundamentais. Ah, não, tava aqui, ó. Eu cortei, eu só não tirei o resto, mas ele tá aqui, ó. Está aqui os restos. Os psicólogos possuem... os envolvidos têm o direito de receber informações, né? Como eu falei. Bom, os princípios técnicos. A elaboração do documento prestado, decorrente do serviço prestado, deve considerar que é o resultado de uma avaliação ou intervenção psicológica. Olha só, gente, eu já estou dando os spoilers da questão da prova.
vocês precisam frisar que os procedimentos adotados são científicos e embasados, né? Então, por exemplo, lembra daquela lista de testes e de instrumentos que eu passei para vocês? Eles não são comercializados, né? Porém, existem artigos, estudos validados que embasam a sua utilização para determinadas situações. Então, se vocês utilizarem instrumentos, técnicas que não tem na lista do SATEPSE, mas que são validados, que têm estudos, vocês vão precisar referenciar isso no laudo psicológico, ok? Foi utilizado, por exemplo, né? Vou utilizar um teste de... deixa eu ver um teste infantil aqui, agora me fugiram todos da cabeça. Não, sim, eu vou utilizar uma técnica infantil para eu conseguir detectar a questão da motricidade fina. Eu acho que é motricidade fina, eu não lembro. Que é aquele movimento de pinça, de segurar a caneta e tal. E aí, dentro dessas técnicas, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma caneta para a pessoa segurar, vou pedir para ela escrever, né? Eu vou pedir para ela pegar coisas delicadas. Ué, mas de onde é que veio essa técnica? Onde foi que você viu que você faz isso para testar? Em estudo tal, né? Eu utilizei essa técnica porque no estudo tal, né, que foi feito com tantas pessoas, foi comprovado que essa técnica é eficaz para observar determinados comportamentos. Entenderam, gente? Então, assim, eu fiz porque sim. Eu empreguei uma técnica de observação naturalística, baseada em quê? Né? Baseada em voz da sua cabeça? Não, gente, calma, não é bem assim, tem um embasamento. Professora, mas isso vem da minha experiência. Beleza, vem da sua experiência, mas a sua experiência é proveniente de alguma fonte. Então, isso precisa estar explícito, por quê? Porque o laudo, ele é um documento técnico, né? Ele é um documento que você precisa deixar esmiuçado o porquê que você utilizou cada coisa. Por quê? A pessoa que vai receber esse laudo, ela não vai entender, ela não vai saber que técnicas de percepção, de observação, etc., são comuns na psicologia. Ela não vai saber disso, ela não é psicóloga, né? E nem é dever dela saber, é dever seu explicar onde foi que você viu que essa técnica serve para tal coisa, ok? Olha só, outra coisa importante que deve haver nos documentos e principalmente no laudo, a gente precisa considerar que a natureza do indivíduo é dinâmica, não é estática. Então, vocês precisam frisar de que os resultados que foram obtidos, né, esses resultados, eles necessariamente não são para a vida toda. Não é porque a pessoa, dentro do teste de personalidade dela, deu que ela é uma pessoa extremamente agressiva e regressiva, é uma pessoa que é fixa no passado, etc. Ou então você vai fazer um teste de habilidades sociais. E o teste de habilidades sociais demonstra que a pessoa é uma pessoa que não é antissocial, não significa que ela não vai poder trabalhar essas habilidades, capacidades, essas atitudes e conseguir modificar, né? Então, assim, vocês precisam frisar exatamente isso, de que a natureza psicológica ela é dinâmica, né? E tendo em vista isso, se ela é dinâmica, a gente precisa entender que ela muda. Então, mesmo o teste de personalidade, mesmo a personalidade sendo algo que é difícil de mudar muito durante o tempo, né, ainda assim não é estática. Pode ser, por exemplo, que a pessoa tire determinados scores, que a pessoa, por coisas contextuais, né, um luto na família, ou por a pessoa simplesmente estar muito nervosa na hora de fazer. Então, tudo isso precisa ser frisado para que o parecer psicológico, o laudo, para que o diagnóstico psicológico não se torne o centro da verdade sobre a vida daquela pessoa, entendeu? Quando elaborar um documento em que você vai precisar referenciar, como eu falei aqui, né? Usou uma técnica, uma prática que não é comercializada, mas tem validade científica, bota a referência na nota de rodapé do laudo psicológico, tá bom? Aqui está especificado dentro dos princípios técnicos do CFP. Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as suas laudas assinadas, numeradas e assinadas por vocês, viu? Se vocês tiverem carimbo,
Coloquem o carimbo em cada folhinha e assinem. Professora, mas eu não deixei espaço. Não precisa deixar espaço para assinatura. Assina no cantinho, tá? Mas precisa assinar. No caso, você precisa assinar todas. Pode rubricar, pode ser só a rúbrica, se tiver rúbrica. E no final, o nome completo, tá? Nome completo ou a sua assinatura toda. Com o seu nome e seu CRP embaixo. Beleza? Isso é regra, gente. Regra. Precisa ter. Alguma dúvida aqui, gente? Não? Bom, e da linguagem? Os documentos têm que ser escritos de forma impessoal. Olha só, gente. Terceira pessoa. Laudo não se escreve laudo, relatório, parecer, atestado. Nada disso a gente escreve em primeira pessoa. Ai, eu fiz isso. Não. Foram realizadas, foi atendido, a demanda foi atendida, sempre em terceira pessoa, ok? Com coerência, correções gramaticais, olhar, ler, reler o documento, ver se ele está concordante gramaticalmente. Em qualquer caso, não só nos casos que você vai mandar para uma instância jurídica, mas para qualquer caso vocês têm que elaborar esse documento da forma mais concisa e mais coerente possível, ok? Não devem apresentar descrições literais dos atendimentos, como eu falei, né, salvo quando tais descrições se justifiquem tecnicamente. Ou seja, né, você elaborou um laudo psicológico, né, e aí você precisa especificar, por exemplo, a pessoa, ela dentro de um teste de personalidade, a gente percebe que a pessoa, ela tem traços esquizoatípicos, né, dependendo de como ela desenha. Por exemplo, se ela desenha coisas que a gente viu, né, no HTP, coisas muito regressivas, né, que não tem semelhança com a realidade, que parecem muito distante do real e que parecem muito distante da idade dela, né, do que se espera nas habilidades motoras para a idade dela. E aí você pode especificar, né, que o paciente, os desenhos foram de alguma forma, apresentaram uma regressividade, pois não condiziam, etc. Ou seja, quando você precisa descrever apenas, é aquela coisa, o necessário. Se for necessário para que se retire uma conclusão daquilo, que você descreva o que ele desenhou ou o que ele falou da forma mais sucinta, de forma a não constranger a pessoa que respondeu aquela avaliação, ok? Agora passando para os princípios éticos. Gente, lembrando que eu não coloquei o documento todo aqui, tá? Eu coloquei os principais pontos que são pertencentes a esse documento. Esse daqui facinho vocês encontram no site do CFP. Gente, vocês já estudaram isso antes, não já? Digam aí pra mim. Cadê vocês? Assim, professora, a gente leu na disciplina de avaliação psicológica 2. Mas é bom relembrar, né? Uhum. Mas e como é que foi o processo de vocês de fazer o laudo em avaliação 2? Foi desafiador, porque foi a primeira vez que a gente entrou em contato assim com outra pessoa, sabe? Eu pelo menos tive muitas crises de ansiedade ao fazer o laudo, mas foi muito legal, assim. Uhum. É divertido, né? É divertido. A questão dos documentos, a gente se sente meio perdido, gente. Aí eu vou confessar pra vocês. A gente se sente muito perdido quando a gente vai pra prática profissional, né? Porque aí, cadê o modelo? Sim, tá sim, Lorena, tá sendo gravada. Cadê o modelo? Como é que a gente faz? Como é que é a formatação? ABNT? É APA? É o quê? Né? É difícil, a gente fica perdido. Aí a gente vai nas normas do CFP, lá tem tudo muito bem especificado, mas não tem um modelo físico, né? Então eu vou dizer para vocês, esse modelo físico, aí, gente, é catando mesmo migalha por migalha, às vezes no Google, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês estiverem a clínica de vocês,
ou então vocês forem começar a atender, o que vocês vão fazer? Vocês podem pegar modelo da internet, claro, que respeite a todas as exigências do CFP, beleza? E aí vocês vão mandar para a gráfica, né? Vocês vão mandar para a gráfica e vocês vão dizer, olha, eu quero assim, assim, assim. Normalmente as gráficas, elas já têm modelos prontos. E aí vocês vão dizer as cores que você quer, né? O nome, a logo, né? Do consultório de vocês, tudo bonitinho, o espaço para assinar. E aí, normalmente lá ele já tem. Ou então vocês podem pedir para alguém que trabalha com design fazer isso para vocês. É geralmente o que a gente faz. A gente fala o que precisa, né? O que precisa em cada uma das coisas. O que precisa em cada um dos documentos. Manda o modelo, ó, preciso disso, disso e disso nessa formatação. Manda uma imagem do Google, né? E tem uma imagem do Google que eu coloquei aqui para vocês verem. E aí, depois disso, vocês pedem para a pessoa personalizar conforme vocês queiram. Tem gente que põe borboleta e os escambau, tudo colorido. Eu acho uma gracinha. Os meus eu edito no computador mesmo. Porque sem money. Não tenho money ainda para pedir para personalizar os meus documentos bonitinhos. Professora, mas apesar de ser personalizado, né, a depender, é claro, de cada profissional, tem que seguir, tipo, alguma regra se a gente tiver que entregar para alguém, tipo, APA, BNT ou não. Então, né, o que eu percebo é que as pessoas simplesmente elas seguem a regra do Google. Eu vou mostrar aqui para vocês. Normalmente os documentos, eles podem vir tanto assim, justificados, quanto eles podem vir centralizados, né? Esse negócio de fonte, espaçamento, o pessoal não obedece muito, não. Não tem normas específicas para isso. Eu acredito que não tenha. Nunca percebi nenhum documento que tivesse em, sei lá, Arial ou Times 12, espaçamento e margem, né? Ó, por exemplo, esse aqui que eu tô trazendo para vocês, essa declaração, né? Perceba que nem margem tem. Então, assim, o que importa, principalmente, Micaele, é que possua as informações necessárias que o CFP ordena, né, que o CFP pede. Então, e claro, o seu nome e o seu CRP e sua função. Isso obrigatoriamente precisa ter. E o espaço para assinatura, né? Então, assim, mas, espaçamento, qual fonte? Não, isso aí fica a cargo de cada profissional, né? Eu quero fazer o meu com uma fonte mais bonitinha. Aí você faz a fonte que você achar melhor. Claro, que seja inteligível também, né? Que a pessoa consiga entender. Porque tem umas fontes que não dá para ler nada que tá escrito, né? Mas, assim, não precisa. Não tem essa questão. Normalmente, ou o pessoal usa justificado ou centralizado. A maioria das declarações e atestados que eu já vi, o pessoal usa centralizado, né? A fonte centralizada. Que aí fica melhor. Fica mais bonitinho, na verdade. Cadê? Estamos aqui, né? Bom, olha só. Sempre que o trabalho exigir, poderá a psicóloga, mediante fundamentação, intervir sobre a demanda, construir um projeto de trabalho que aponte reformulação, provoca um sofrimento psíquico, violação dos direitos humanos, manutenção da prática de preconceito, blá, 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 blá. O que significa, Violeta? Significa que o seguinte: vocês foram chamados a realizar um psicodiagnóstico em um paciente que está institucionalizado, né? Ele está em um hospital psiquiátrico ou então ele está em uma daquelas casas terapêuticas, né? Beleza. A partir do laudo psicológico, você percebe que a pessoa que você está atendendo está sofrendo um caso de violência, né? Uma violência física ou violência psicológica ali dentro da instituição. E aí, o que eu faço? Eu conto, eu quebro o sigilo, exponho o paciente ou não faço nada, só encaminho um laudo, etc. Olha, se você não fizer nada, você está sendo conivente com aquela prática, entende? Então, assim, primeiro é caso de investigar, né, de investigar mais profundamente se aquele paciente, se aquilo condiz com a realidade. E segundo, denunciar às autoridades que são concernentes a esse fator. Então, por exemplo, se é um paciente institucionalizado, assistência social, cadê? CRAS, CREAS, né, que atendem
a essas demandas de pacientes que estão institucionalizados, né, pacientes, enfim. Mas, nesses casos, o sigilo tem que ser quebrado, viu? Em casos de abuso, em casos de violência sexual, psicológica, doméstica, né? Eu escutei muito na minha graduação que, tipo, você tem que pensar no bem comum, né? No bem principal do paciente. Se vai denunciar e aí não sei o que vai acontecer com o paciente, ele vai ficar bem, ele vai ficar mal, etc. Mas assim, na minha interpretação, eu acho que essa questão do o que faz bem para a pessoa é ela sair dessa condição de violência, principalmente se tratar de crianças, né? Então, por exemplo, a criança, você percebe que a mãe é conivente, né, ali com a situação de abuso, etc., conselho tutelar, né? Até o conselho tutelar pode pedir uma orientação do CRP, né, que vai te direcionar para onde que você tem que ir para denunciar, certo? E conselho tutelar para tomar alguma medida. Mas nesses casos, infelizmente, o sigilo ele vai precisar ser quebrado, né? Em casos de também, por exemplo, risco de vida a outra pessoa, né? Então, uma discussão que a gente fica muito na dúvida é a questão de crime, né? Então, o paciente ele conta para você que ele cometeu um crime. E aí, gente, o que vocês fariam nessa situação? Me digam aí vocês. Quebrariam o sigilo? Não quebrariam? O que vocês fariam nesta situação? Respeito caso fosse da vida, alguma coisa assim? Não tá dando para entender o que você tá falando, Beatriz, que tá cortando seu microfone. Não, tô perguntando se haveria alguma exceção, no caso, se o cliente apresentar risco, né, a si ou outras pessoas. Não poderia fazer uma quebra? Então, né, se o paciente ele apresentar risco para si, você vai comunicar. Você não vai, por exemplo, eu atendi um recentemente que tinha risco de vida, né, risco de tirar a própria vida, né, então assim, você vai quebrar o sigilo, mas você não vai falar para a pessoa responsável mais próxima, então a pessoa mais próxima a ele, você não vai falar, olha, fulano tá querendo se matar por causa disso, disso, disso. Não, você vai falar sucintamente, olha, preciso tomar os devidos encaminhamentos, os devidos cuidados com o paciente tal, né, porque as condições dele apresentam risco de vida, né, e aí no caso, se for um paciente em um estado psicótico ou em qualquer outro estado de crise que apresente risco para a vida de outras pessoas, novamente, tomar as medidas que são cabíveis a essa situação. Comunicar um responsável, comunicar uma instituição superior a essa pessoa, então, por exemplo, trabalho, né? Então você vai comunicar, claro, sempre frisando que essas informações são sigilosas, não expondo a pessoa, né? Não dizendo qual a causa, qual o motivo, como que vai ser, nada disso. Só expondo os riscos e as medidas que devem ser tomadas. Então, nesse caso, não tem uma quebra de sigilo, né? Não é bem uma quebra de sigilo, é uma informação tendo em vista o bem-estar do paciente e das pessoas que estão ao seu redor, beleza? Agora, em caso de crime, gente, é uma discussão que é bem acirrada, né? E aí, a minha opinião é que, como que você vai atestar que aquela pessoa cometeu determinado crime, né? Beleza, você vai, como que você vai proceder? Você vai investigar, você vai comunicar, você pode comunicar, por exemplo, o CRP nesses casos para tomar as medidas, né? Ou então pedir, gente, o CRP daqui é muito incrível, sabe? Eles são muito rápidos nas respostas, eles estão sempre dispostos a sanar as dúvidas, né? Então, nesses casos em que a gente não sabe o que fazer, como proceder, quebra o sigilo, não quebra o sigilo, manda mensagem para alguém do CRP, olha, eu tô na dúvida, será que eu faço isso e isso? A Luana lá do CRP, ela tá cansada já de me ver, porque quase toda semana eu levo uma denúncia para ela, Luana, olha, eu vi isso, isso e isso, alguém tá fazendo isso, isso e isso, e vai embora, entendeu? O CRP, ele tá aí justamente para auxiliar nesses casos, ok? Beleza, gente.
E aí, isso aqui todo mundo sabe, que a gente precisa prestar serviços responsáveis, de qualidade, observando sempre o nosso código de ética, nosso compromisso social, nosso compromisso com o outro, né? De modo que a demanda, tal como formulada, seja compreendida como efeito de uma situação de grande complexidade. Ou seja, você não culpabilizar aquela pessoa, né? Não é, por exemplo, vamos falar de progressão de pena, né? Você não vai falar, o indivíduo fez isso e isso, ele é ruim, ele é mau, ele tem desejos perversos, etc. Não, é entender que aquele indivíduo, socialmente, ele está dentro de uma trama de relações que podem ter, de alguma forma, ocasionado aquilo. E o seu papel é esse, é demonstrar essa complexidade, né? Muito mais do que simplesmente culpabilizar a pessoa ou não. Não é nosso papel esse. Quais são os documentos que o psicólogo pode fazer? Percebam aí que dentre os documentos mais utilizados, o único que não tem aqui é receita, né? Que aí vocês já estão suados de saber que o psicólogo não pode receitar medicamentos. Mas o psicólogo pode fazer declaração, pode fazer atestado, relatório, né? Tanto psicológico quanto multiprofissional, que vocês vão lidar com relatório em estágio. Preparem-se. Mentira, que é facinho de fazer. Laudo psicológico e parecer psicológico. Cada um deles tem uma função diferente e é destinado para coisas e pessoas diferentes. A declaração é simples, né? A declaração é assim. O paciente chega com você e fala: Violeta, eu quero muito fazer atendimento, mas eu vou faltar meu trabalho, né? O que eu faço? Aí você vai fazer uma declaração de comparecimento, né? Aí você vai dizer que a pessoa, toda terça-feira pela manhã, em tal horário, de tal horário a tal horário, ela vai estar lá, ela está lá no seu consultório tendo o atendimento. E se caso a pessoa vier a faltar, isso será comunicado. Então pode ser de comparecimento, pode ser de acompanhamento psicológico. Então, por exemplo, a pessoa precisa atestar ali que ela está em acompanhamento psicológico. Aí você vai fazer uma declaração: declaro para os devidos fins que fulano de tal, inscrito sobre o CPF tal, RG tal, pode colocar o endereço da pessoa também. E você vai colocar que ela está realizando acompanhamento psicológico sob a orientação da profissional tal, realizado no dia tal, às tal horas, desde quando que esse acompanhamento está sendo realizado, beleza? Isso aqui tem que ter a informação, tempo de acompanhamento, quando foi que a pessoa começou, quais são os dias que ela é atendida e quais são os horários que ela é atendida, beleza? É vedado o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos na declaração. Na declaração você não vai dizer por que a pessoa está fazendo acompanhamento, não vai colocar o CID dela ali, nada disso, não vai falar se ela está tomando medicação ou não. A declaração é o documento mais simples, você só vai dizer que a pessoa estava ali no dia tal, no momento tal, para tal coisa, entende? E aí, como é que a declaração a gente faz? Tá vendo que o CFP... ele não te dá um modelo fixo, ele te diz o que tem que ter. O título, primeiro, né, tem que ter escrito declaração, igual essa aqui, Aí, essa daqui já é uma declaração de comparecimento, aí ele colocou de comparecimento, mas o título, inicialmente, seguido, você vai colocar no texto. Fulano, 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 né, igual aqui, declaro, normalmente a gente começa assim, declaro para os devidos fins que a senhor, senhora... Aí um espacinho para colocar o nome do paciente, né? E aí qual a finalidade? Por que você está elaborando a declaração? Então, por exemplo, essa aqui é de comparecimento. Então, declaro para os devidos fins que fulano esteve em nosso consultório. Isso aqui é bem pessoal, né? Mas pode ser de outra forma. Compareceu à consulta, atendimento psicológico, no dia tal... Neste dia, no caso, se o documento for do mesmo dia que ele compareceu, se não, você vai descrever a data aqui, no período de tal hora até tal hora, do dia, né, sendo recomendado o retorno às suas atividades. Isso aqui também depende da demanda. É por isso, gente, que assim, vocês têm duas opções. Ou vocês podem fazer a estrutura bonitinha e mandar para a gráfica,
Ou vocês podem fazer no computador e ter uma impressora no consultório. Eu gosto da segunda opção, por quê? Porque aí você não precisa fazer trocentos modelos diferentes, né? E gastar dinheiro ainda com a gráfica para imprimir colorido. Tendo um modelo salvo no computador e uma impressora, né? Você digita ali rapidinho, enquanto o paciente está esperando, está pagando, o paciente está pagando, está passando o cartão, você vai digitando, imprime, assina, né? Carimba, põe a data e tchup, envia. De graça não, né? Que você pagou a impressora, óbvio, você pagou a tinta ali, o papel, mas às vezes sai mais barato. Então fica a dica aí para vocês. Tenham os modelos de documentos feitos por vocês ou pegos de outro canto, salvos no computador, em um formato editável. E aí o paciente pediu, aí ó, só digita, imprime, assina e carimba. Beleza? Peguem as dicas aí, gente, anotem. Professora, Oi. Uma dúvida. Por exemplo, se for uma pessoa que faz o acompanhamento ali num horário determinado do trabalho, essa declaração ela vai ser emitida semanalmente para ele entregar no trabalho? Então, tem duas opções, né? E depende muito do trabalho da pessoa. Vai depender mais do que o trabalho vai demandar do que do paciente em si, né? Então, você tem que instruir o paciente a falar assim, olha, conversa com a sua gerência, pergunta se a gente vai precisar fazer, a gente faz uma declaração de uma vez ou se eles querem declaração semanal. Aí vai depender do trabalho, você pode fazer as duas opções, né? Declaro para os devidos fins que o fulano de tal, né, compareceu ou está em acompanhamento psicológico desde o dia tal até o dia tal, em tal horário, entendeu? Mas aí depende da demanda do emprego da pessoa. Normalmente a gente faz semanalmente, tá? Até para atestar se a pessoa foi mesmo, né? E aí você entrega para ela. Normalmente a gente faz semanalmente. Até porque você fazer de uma vez, né, dá uma abertura para o paciente não ir para a sessão, não comunicar no trabalho e é dado como hora que ele foi para o atendimento, mas ele não foi. Então, dá para fazer das duas formas, mas é melhor fazer semanalmente, né? Que aí garante que o paciente não vai faltar e dizer que foi para psicóloga, beleza? Aqui, ó, o documento deve ser encerrado com a indicação do local, data de emissão, carimbo do psicólogo, né? Que vai ter o nome completo ou o nome social completo da psicóloga. E embaixo a gente coloca o CRPzinho. Ó, gente, cadê? Não, esse aqui não é... Ah, não, tá aqui. Não, mas não é assim. Vocês sabem a forma certa de escrever CRP, né? Porque tem uma forma certa de vocês escreverem o coisa do CRP. Eu vou dizer pra vocês, é assim, ó, peraí. Eu vou digitar aqui pra vocês. Quando vocês tiverem o número do CRP, vocês vão sempre colocar, ó, CRP 20 para quem tirar aqui em Boa Vista, né? Pode ter ou não pode ter um tracinho, CRP 20, aí barra e o número. O número ele tem 5 dígitos. Então é assim que a gente coloca normalmente carimbo, documentos, né? A gente sempre coloca assim. Esse número aqui é o número da região do CRP. Aí depende de onde que vocês vão tirar o CRP de vocês. Para quem tirar aqui em Boa Vista mesmo, é CRP 20. Para quem tirar em Manaus também é 20. Né? Aí dependendo do estado onde vocês tirarem, o número é diferente. Ok? Alguma dúvida, gente? Aí essas informações aqui de endereço, número, etc, elas são opcionais, tá? É sempre bacana você deixar seu telefone e seu endereço abaixo, assim, numa notinha de rodapé, né, especificado. Para onde você enviar essa declaração, ela possa entrar em contato com você. Alguma dúvida quanto à declaração, gente? Não? Olha, depois vocês não vão me dizer que vocês não aprenderam, viu? Tô perguntando. O atestado, o famoso atestado, vocês já sabem isso, né? Atestado, quem nunca pegou um atestado, né? Então, todo mundo sabe como é que funciona. O atestado, gente, ó, a declaração, uma coisa importante, a declaração, o paciente ele não precisa passar por uma avaliação psicológica, tá?
o atestado ele precisa passar, porque você vai atestar ali um diagnóstico, né? Você vai dizer que a pessoa, por exemplo, não está apta ao trabalho por 3 dias. Você vai ter que dizer por que a pessoa não está apta. Então, ela vai precisar passar por uma avaliação psicológica. Professora, eu preciso fazer testes, tudo mais, para fazer um atestado? Não necessariamente. Lembrem que a avaliação psicológica não tem a ver só com testes. Então, por exemplo, né? Você tá com um paciente e aí o paciente ele iniciou o tratamento psiquiátrico com medicação. E aí você percebe primeiro que você sabe que tratamento psiquiátrico, e dependendo da medicação, envolve uma série de sintomatologias, né? Reações adversas. Então, digamos que a pessoa trabalhe num emprego que exija alto nível de atenção. Você sabe que a pessoa ela não vai conseguir ter a atenção devida tomando medicação psiquiátrica inicialmente. Então aí você fez uma avaliação psicológica, não usou testes, mas você sabe da condição, porque você escutou, você viu o receituário da pessoa, você pesquisou a medicação, né? Então você fez uma avaliação psicológica, não exigiu testes, mas fez, né? Então aí você vai precisar disso. Você não pode simplesmente dar um atestado para a pessoa, porque a pessoa disse que ela não está se sentindo bem. Ah, tudo bem, então toma aqui um atestado de 3 dias, né? E outra coisa, gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Pouquíssimas instituições aceitam atestado de psicólogo, tá? O pessoal não aceita muito atestado de psicólogo. Eu acho isso bem absurdo. É difícil o pessoal aceitar. O pessoal normalmente aceita mais de médico. E isso é bem bad. Desvalorização do profissional. Mas é isso que acontece. Mas, sim, podemos emitir atestado bem fundamentado. Ok? Aí, o que precisa ter, né? Pra que a gente faz atestado? Justificar faltas e impedimentos, justificar estar apto ou não para determinadas atividades. Então, arma de fogo, dirigir veículo, assumir cargo público, entre outros. Esse atestado vai dizer se a pessoa está apta ou não para o serviço, né? Aquilo que a gente recebe lá quando a gente faz os psicotécnicos, o técnico, não técnico, apto ou não apto, é um atestado, ok? Ou solicitar afastamento ou dispensa, né, subsidiada na afirmação atestada. E aí, como eu tinha falado para você, o atestado ele necessariamente precisa vir de uma avaliação psicológica. Vocês não podem dar um atestado sem saber como que a pessoa tá ali, né? Sem saber o que está acontecendo na vida dela. Olha só, como é que faz? Né? Deve-se restringir a informação solicitada, contendo expressamente o fato constatado. Então, por exemplo, se a pessoa ela está em determinado CID, ela tem um número de CID lá, algum transtorno, isso você pode colocar no atestado, beleza? Pode estar registradas em texto corrido, separadas apenas pela pontuação, sem parágrafos, viu, gente? Não separa parágrafo, é tudo junto, evitando riscos de adulteração, porque se você dá uma linha de parágrafo, a pessoa pode muito bem escrever por cima, digitar e imprimir por cima, né? Porque tem um espaço ali no meio. Então, digita tudo em um parágrafo só, né? Atestando qual é a condição do paciente, né? Ou então se ele está apto ou não apto, ou que ele vai faltar por determinada condição psicológica ou psiquiátrica, ok? Se for necessária a utilização de parágrafos, vocês vão ter que preencher esse espaço que deu entre um parágrafo e outro com traços, tá bom? Traços podem ser digitados mesmo. O que tem que ter? Atestado psicológico, no início, o título centralizado, nome da pessoa, instituição atendida, qual é o nome completo, né? Você pode falar outras informações, né? Residenciada em tal, do sexo tal, com a idade tal, inscrita sobre CPF tal, RG tal, tudo isso vocês podem colocar. Vocês vão dizer quem foi que solicitou o documento, então se foi pelo Poder Judiciário ou se foi pela empresa, né? Vocês vão colocar isso também na instituição da pessoa, de quem foi que pediu,
né? Qual a finalidade do atestado? Por que esse atestado foi pedido? Então, atesto para os devidos fins que o fulaninho de tal, como solicitado pela empresa tal, não está apto para retornar às suas atividades laborais. E aí você vai descrever ali o CID dela, ou então você vai descrever, você vai falar por conta de suas condições psicológicas, ou por conta de uso de medicamento psiquiátrico, que pode ser danoso às suas atividades laborais. Então, tudo isso vocês vão colocar lá, tá? Aí vocês vão descrever, ó, o que você fez, qual foi o processo que você realizou, qual a finalidade e se você pode colocar o número do CID ou outra classificação. É facultativo, tá? Não é obrigatório. Você pode colocar, isso pode auxiliar, né? Porque aí isso vai deixar mais claro a condição, mais clara a condição do paciente. O documento deve ser encerrado com a indicação do local, data de emissão, o básico, né? Carimbo, nome completo do psicólogo, o CRP, todas as laudas têm que ser numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda e a última assinada por completo, beleza? Isso é comum a todos os documentos. E aqui tá um exemplo de atestado, né? Atesto para os fins que o senhor, ó, o número da RG, colocou o endereço, esteve sob os meus cuidados e tal, da tal hora, né? Isso aqui é atestado para falta, provavelmente, né? Aí aqui, ó, já tem separado o número do CID, as possíveis observações, a assinatura do psicólogo, a assinatura e a assinatura do paciente e o carimbo e a assinatura do psicólogo ao lado, ok? Alguma dúvida quanto ao atestado, gente? Posso passar? Gente, vocês estão aprendendo muito rápido. Cadê as dúvidas? Quero saber. Um pouquinho de água, já retorno. Pronto, retornei. Ok, gente? Próximo documento, relatório. Relatório é o que vocês vão ter que fazer no estágio, né? O relatório, sim, este relatório, por exemplo, de estágio, tem que ter a descrição toda. Não necessariamente precisa descrever os casos todos, né, detalhadamente, dependendo do professor, até porque o relatório que vocês vão fazer de estágio, ele é um relatório puramente acadêmico. Então, ele tem uma definição acadêmica aí, uma instância profissional, mas é claro que o paciente vai ser avisado de que isso vai acontecer, né? Ele precisa estar ciente disso, né? Então, o relatório é um documento que expõe, por escrito, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Você vai, no relatório, descrever a sua atuação. O que você fez no decorrer do tempo que você passou atendendo essa pessoa ou essa instituição. Então, por exemplo, né, você vai trabalhar durante um ano numa ONG. No relatório vai constar todas as ações que foram desempenhadas por você. Beleza? Podendo gerar, olha, orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções. Tudo isso pode ser feito no final do relatório. Então, durante um ano de trabalho, percebi isso, né? Aqui o projeto de intervenção, normalmente o relatório ele é seguido por um projeto de intervenção. O que pode ser feito? Por exemplo, em estágio escolar. Estágio escolar, a gente faz o projeto, né? A gente faz as observações, monta um relatório das observações e a partir disso a gente faz um planejamento da intervenção. Então o relatório ele serve para isso, ele é um documento mais técnico,
né? Ele é um documento mais expositivo do que aconteceu no meio do caminho aí. Ok? O relatório também, gente, ele não precisa ser decorrente de avaliação psicológica não, tá? Ó, no relatório precisa ter identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. É um trabalho científico, né? Quase um artigo. Ok? Aí você vai colocar relatório psicológico, qual o nome da pessoa e instituição que foi atendida. É quase um projeto mesmo de artigo. Aí você vai colocar a solicitante, qual a finalidade, nome da autora, do autor. Tudo isso você vai descrever. E aí depois você vai descrever tudo o que aconteceu, né? As informações do local, o que motivou você a iniciar essa ação, ou então a pessoa a solicitar os seus serviços, quais os procedimentos que você utilizou no meio do caminho, o que aconteceu aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ainda estou esperando a resposta, né? Mas, por exemplo, teve uma empresa que solicitou um diagnóstico organizacional, tá? Beleza, eu vou ter que fazer um relatório de todos os procedimentos que eu vou adotar. Apliquei teste tal em tais colaboradores, não precisa botar o nome, né? Apliquei teste tal em tantos colaboradores no dia tal, né? Para tais fins, tudo isso tem que ter no relatório. Então, uma descrição mais científica do processo. E a análise, né? Na análise que você vai narrar e você vai analisar o que você coletou, o que você observou durante o processo, beleza? Então, você precisa falar teoricamente, né? Então, de acordo com fulano, percebe-se que determinados comportamentos ou que determinadas atuações não são benéficas ao usuário, não são benéficas à instituição, né? E tal. Então, você vai analisar uma integração, né? É quase um processo de avaliação psicológica. Que aí você vai fazer a integração dos dados, a análise e vai embasar isso teoricamente, inclusive as suas intervenções, beleza? Somente deve ser relatado o que for necessário, sempre necessário. Não pode fazer constar qualquer afirmação sem identificação da fonte de informações. Né? Então você não pode dizer porque você acha que é assim, porque você observou que é assim. Pera, você tomou tal atitude, fez tal intervenção baseada em que e em quem. Né? Nada é por acaso, certo? Tudo tem que ter embasamento. E a conclusão? O que resultou a análise? Quais os processos que podem ser interventivos? Encaminhamentos, orientação, sugestões, etc. O documento deve ser encerrado novamente, mesma coisa, local, data, o carimbo, o CRP do profissional, todas as laudas numeradas e carimbadas, uma a uma. O laudo é o documento mais complexo do psicólogo, tá? Já vou dizendo para vocês. Vocês já tiveram uma experiência com isso, então você já tem uma ideia, né? O laudo, olha a diferença, gente. O relatório, ele não precisa prover de uma avaliação psicológica. O laudo necessariamente é resultado de uma avaliação psicológica. Porque o laudo, ele vai embasar a decisão, né? O laudo, ele não é simplesmente para você saber como você está. O laudo, ele vai embasar o que a pessoa vai fazer dali para frente. Então, por exemplo, o laudo prestado a um serviço judicial, um poder judiciário, por exemplo, né? Você vai embasar a decisão que ele vai tomar acerca daquele solicitante, né? Vai embasar a decisão que vai ser tomada ali. Então, o laudo, ele precisa passar você precisa passar com esse solicitante por um processo de avaliação psicológica. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que pede laudo psicológico à torta e à direita aí, tá? Tomem muito cuidado com isso. Porque quando vocês estiverem trabalhando, vai ter gente que vai pedir para vocês chegarem e falar assim: é porque eu não fui aprovada no psicotécnico de tal concurso. Tem como você fazer um laudo atestando, né, que eu estou apta para eu entrar com recurso? Pera lá.
calma, as coisas não são bem assim, tá? Você precisa deixar a pessoa muito ciente de que, se ela quer um laudo psicológico, ela vai ter que passar novamente por uma avaliação psicológica, e que o resultado dessa avaliação tanto pode ser positivo, quanto pode ser negativo. Ou seja, você está me pagando para fazer um laudo psicológico positivo, mas e se sua avaliação psicológica der um resultado dizendo que você não está apto àquela vaga? E aí? Entendeu? Então, cuidado com o que vocês aceitam, gente. Eu já recebi algumas propostas assim. Eu preciso de um laudo para atestar que eu tô apta porque eu não passei no psicotécnico de tal concurso. Opa, pera lá, calma. A gente, vamos fazer uma avaliação psicológica. Vamos, claro. Mas aí você tem que saber que pode dar não apto do mesmo jeito. Entende? Eu acho que eu falei pra turma que eu peguei, agora não lembro que turma foi. Eu recebi uma demanda, né, de uma pessoa que me tratou super mal, porque ela dizia que o filho dela não era maluco. Eu só quero um documento dizendo que meu filho não é maluco para ele entrar no emprego. Falei, opa, pera lá, calma. Né? O não apto, primeiro que o não apto não significa que seu filho é maluco. Significa que ele não está em condições favoráveis, né, para determinada vaga, determinado cargo. Aí, eu não posso elaborar um documento atestando isso sem que ele passe novamente para o processo de avaliação. Né? E aí a mulher gritou lá, se cafeteou, falou um monte de coisa e não sei o quê. E aí depois ela mandou o áudio, tudo, não, mas não é bem assim, tudo amorzinho. Eu falei, olha, não vai rolar. Não vai rolar, não vai dar, não vou fazer, né? Não sei se ela encontrou uma profissional sem ética para fazer isso para ela. Espero que não tenha encontrado, mas não caiam nessa aí não, gente. Não cai. Se a pessoa já vem falando, eu preciso que você faça um laudo para mim. Lembrem que, se você tem compromisso ético e você preza pelo seu CRP, né, preza pela sua profissão, a gente não pode simplesmente estar saindo, dando laudo aí para qualquer pessoa, porque a gente está precisando de dinheiro. Viu? Muito cuidado com essas solicitações que chegam para vocês. Não arrisquem, primeiro, olha o compromisso ético, e segundo, não arrisquem o CRP de vocês por, sei lá, 200, 300 reais. Tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Vocês não veem? Olha só, vou dizer um negócio aqui pra vocês. Se eu ver, depois que vocês se formarem, se eu ver o material de vocês aí, o nome de vocês, olha, eu vou tirar meu nome do currículo de vocês, tá bem? Não, gente, mas muito cuidado mesmo, porque tem muita gente que já sabe que o psicólogo recebe pouco, já sabe que o psicólogo precisa de dinheiro às vezes, já sabe de tudo isso, né? Então ele já vem com essas demandas assim, já que você fica, e vai ter gente que vai oferecer dinheiro, não vou mentir, vai ter gente que vai oferecer dinheiro, porque precisa de porte de arma e não sei o que, concurso de polícia. Cuidado, que muita gente já caiu nessa e emitiu atestado, né, para decisão judicial. Inclusive, falar para vocês que uma das principais causas, se não for a principal causa de processos judiciais contra psicólogo, né, é por conta de laudos e avaliações psicológicas mal feitas, mal estruturadas e com designações erradas, viu? Então, muita cautela, pelo amor de Deus. Esse documento é a nossa chave de ouro. Então, cuidado, viu? E aí, gente? Medo? Não tenham medo. Só trabalhem com ética e precaução. Beleza. Então, o laudo ele precisa apresentar todos os procedimentos que você utilizou, todos que foram utilizados na avaliação. Você precisa dizer por que você escolheu tal instrumento, né? Se for um instrumento, como eu falei, não comercializado pelo SATEX, referenciar de onde que veio, a técnica que você usou, de onde que você tirou que essa técnica é válida para tal procedimento, né? Para tal avaliação, né? Eu vou usar uma técnica lúdica de contação de história com a criança. Beleza, você tirou isso de onde? Né? Porque eu vi uma vez na televisão. Opa, peraí. Você não pode embasar documento científico e técnico
fontes, vi na televisão. Isso não é uma fonte válida. Referencie, ok? Limitando-se a fornecer informações necessárias e relacionadas à demanda. É o que eu já falei para vocês trocentas vezes. O necessário para o encaminhamento, para a decisão, para o diagnóstico, para a intervenção, para a hipótese, para a evolução do caso, para a orientação. Esses aqui são os objetivos do laudo. Né? As informações que você vai colocar têm que ser as necessárias para que isso aqui aconteça. Beleza? Quando você atua em uma equipe multiprofissional e se tiver uma solicitação, né, de efetuar um laudo psicológico, etc., né, e tiver, por exemplo, você trabalhar numa equipe com vários psicólogos, não precisa ser um laudo para cada psicólogo, vocês vão precisar chegar num consenso aí para estabelecer, para fazer um documento só. E de novo, na equipe, quando esse registro é multiprofissional, o necessário, cuidado com o que vocês vão colocar no instrumento, cuidado para não expor o paciente ao constrangimento, a quebra de sigilo, beleza? O que tem que ter no laudo? A identificação do paciente, a descrição da demanda, o que tem, qual é a demanda, para que a pessoa veio, né? Então, fulaninho de tal, né, solicitou o serviço de acompanhamento psicológico para avaliar suas dificuldades cognitivas com relação à leitura e aprendizado. Aí eu tô lembrando daquele caso que a gente estudou semana passada, né? Então aí você vai descrever a demanda de forma mais sucinta. No laudo você não vai dizer fulaninho de tantos anos chegou muito cansado e triste. Ele estava desesperado porque sua vida estava... Não. Deixe isso aí para a evolução do caso. A evolução do caso, gente, é um documento que é de vocês. É um documento para consulta própria. Vocês não vão divulgar. Então, na evolução do caso, né, que vocês vão fazer de tempos em tempos, vocês podem descrever da forma mais detalhada possível, que é um documento para vocês, para consulta pessoal. Que aí vocês guardam no consultório, no arquivo, num local seguro. Vão descrever todos os procedimentos, né? Então, desde a entrevista inicial até a devolutiva, tudo isso vai ser colocado no procedimento. A análise e integração dos dados, vocês vão colocar também, né? Quais as conclusões que vocês retiraram a partir das demandas que vocês analisaram, a partir dos resultados dos instrumentos que vocês utilizaram, certo? Janine, depende do caso. Existem casos que são acompanhados por muito tempo e chega a ser quase um livro, sabe? Mentira, chega a ser quase um livro, é exagero. Mas existem laudos que são bem extensos. Depende de quanto tempo você atender a pessoa, né? Por exemplo, se for um laudo proveniente de uma estrutura clínica, uma psicoterapia, né? Atrelada a uma avaliação, etc., ele costuma ser mais extenso. Quando é proveniente de um psicodiagnóstico, em que a estrutura ela é mais central, né, tem um número determinado de sessões, normalmente umas 4, 5 páginas, 5 laudos, ok? Mas assim, não tem limitação. Violeta, eu consigo colocar todas as informações em uma página? Consegue mesmo? Se você conseguir da melhor forma possível, beleza. Mas assim, quantas páginas são necessárias para que você descreva tudo isso daqui da forma mais concisa, mais clara e melhor possível? Aí depende, né? Não tem problema, não tem limitação, ok? Conclusão, né? Aqui a conclusão você tirou, dependendo da análise da integração dos dados, porque na análise você não vai dizer, a pessoa tem tal. Não, é na conclusão. Na conclusão é que você vai referenciar tal pessoa, a sua hipótese diagnóstica, você vai dizer que acredita que a pessoa tem um transtorno de personalidade borderline, tem um transtorno de personalidade esquizotípica. É na conclusão que você vai trazer onde que você chegou com tudo isso. E as referências que você utilizou para embasar as suas conclusões, suas análises. Na análise, o psicólogo vai fazer uma exposição metódica, objetiva e coerente com os dados colhidos.
né? Considerando sempre que a natureza do ser humano é dinâmica, não é cristalizada, então isso sempre tem que ser explicitado, gente, isso não pode. Não deve apresentar descrições literais das sessões, de novo, mesma coisa, não constranja o paciente colocando tudo o que ele falou ou o que ele fez durante a sessão, é o necessário, eu acho que isso vocês já entenderam. Na conclusão, vocês vão descrever, né, o que foi relatado na análise e a partir da análise, a que ponto vocês chegaram. Oi? Só um momento. O que foi? Oxe. Pronto. Então, na conclusão, vocês vão pegar, olha, a partir da análise dos dados tal e tal, né, conclui-se que o paciente tem indicativo. Gente, lembrando que você nunca vai colocar no seu atestado uma afirmação verdadeira e suprassomática, beleza? Você não vai falar coisas do tipo, o paciente tem isso. Não, o paciente apresenta traços, o paciente pode apresentar, indicam que pode haver um determinante, entendeu? Então, o que a gente vai colocar nunca vai ser conclusivo, né? Inclusive, por exemplo, professora, eu fiz uma avaliação psicológica, percebi que a pessoa ela tem um traço de comportamento, um traço de transtorno dependente, né? É uma pessoa que tem um transtorno dependente muito grande, de dependência muito grande. Beleza. Você fez tudo, todos os testes de instrumentos que você utilizou corroboraram sua hipótese, mas mesmo assim não é certeza absoluta, até porque, como eu falei, personalidade, né, atitudes, capacidades, habilidades, tudo é dinâmico. Então pode ser que não seja algo cristalizado, né? E aí você pode direcionar, né, necessitando, né, de mais exames, né, em outros profissionais a partir da visão de outros profissionais. Sempre importante frisar isso, viu, gente? Senão a gente acaba se achando os deuses do diagnóstico, os incríveis deuses do diagnóstico. A gente nunca se acha isso, né? Quem se acha são sempre outros profissionais que não vou citar, mas vocês entenderam. Referências, né? Elaboração dos laudos é obrigatória informação de fontes científicas, preferencialmente nas notas de rodapé. Aí você coloca aquele númerozinho, né? Por exemplo, fulaninho, usei fulano para falar nisso. Aí coloca tipo 2, né? Aí coloca a nota de rodapé, 2. Aí coloca o nome completo lá do livro, o ano, etc. Bem, ABNT. E o último documento é o parecer psicológico. O parecer psicológico, gente, ele é para tirar dúvidas. Ele surge de uma necessidade, né, de uma análise técnica. O parecer ele é mais técnico, né? Então, por exemplo, né, tem um determinado caso que um psiquiatra ou então outro psicólogo manda para você dar um parecer sobre aquele caso. Né? E aí você vai avaliar os documentos que ele te mandou, vai avaliar laudo, vai avaliar o conteúdo das sessões, talvez, né? E aí você vai tirar a dúvida daquele psicólogo. Você pode corroborar a hipótese dele ou não. Ou então, né, pode ser o parecer também, ele é muito feito com relação a instrumentos psicológicos, a testes, né? Que aí você manda para outro profissional que também tem ciência na área, tem estudo na área, e aí você manda o seu instrumento para que esse outro profissional dê um parecer a respeito dele. Né? Então, olha só, é uma questão problema, um documento que estão interferindo na decisão, e aí a gente vai pegar e vai auxiliar no solucionamento dessa dúvida, dessa questão, né? Conforme aí o que vocês tiverem, os estudos que vocês fizerem, as teorias que vocês abordarem. Não é resultante do processo de avaliação psicológica, tá vendo, gente? Então, o parecer, você não precisa estar em contato com o paciente, né? Até porque a maioria, o parecer ele é dado a partir de documentos, então não necessita. Estrutura, mesma coisa. Identificação, demanda, análise, conclusão, referências, tudo
tudo da mesma forma. Né? Tá bom. Oi. Depende da situação, Micaele. Por exemplo, né, se você está contestando o laudo, se esse laudo foi bem feito e tecnicamente, cientificamente, se teoricamente ele está congruente, sim, o documento é um parecer. Agora, se a contestação a respeito do laudo for, eu acho que o laudo não condiz com a estrutura do paciente, eu acho que a avaliação foi mal feita, aí não é parecer, porque você vai ter que emitir um novo laudo, né? Você vai ter que fazer uma nova avaliação psicológica com esse paciente, beleza? Então, assim, o parecer em caso de documento. Ó, esse documento aqui acho que está mal feito, eu acho que teoricamente ele não está bem estabelecido, a gente precisa rever, né? Se ele está de acordo com as normas, se ele está eticamente bem feito, ou então o instrumento, né? Tem o meu instrumento psicológico, eu vou pedir um parecer a respeito dele. Então, é nesses casos que a gente faz o parecer, certo? Se você não concorda com o resultado do laudo, aí você vai ter que passar por uma nova avaliação psicológica. Ok? Mais alguma dúvida, gente, quanto a esses documentos? A hora é agora. A hora é agora. Perguntem. Olha que hoje é a nossa última aula. Perguntem coisas profissionais, coisas de atuação. Este é o momento. Hã? Que foi, cara? E aí, pessoal? Alguma coisa a mais? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Olha as oportunidades passando aí. Oi. Pode falar. Mas como assim uma pessoa? Como assim uma pessoa? Uma pessoa. Mas os testes psicológicos. Mas eu tô falando o construtor do teste, entendeu? Então, tipo assim, olha, tem o meu instrumento aqui. Eu quero parecer a respeito desse instrumento, dessa escala que eu construí, ou a respeito desse questionário. Aí eu mando para um psicólogo, mas a gente tá falando de psicólogo, a gente não tá falando de uma pessoa fora da psicologia, entendeu? Não tem como eu, uma pessoa sem título de psicólogo, pedir um parecer, eu vou pedir um parecer sobre o quê? Porque o parecer, ele é técnico, né? Ele é uma coisa assim, olha, isso daqui tá mal estruturado. Isso aqui tá mal estruturado, isso aqui tá mal feito. Isso aqui cientificamente não é comprovado, né? Isso aqui não pode ser utilizado. Então, isso é isso que a gente vai... o parecer serve para isso, entendeu? Isso, é uma opinião técnica, exatamente. De um psicólogo para outro. Ou então pode ser solicitado por outras instâncias. Pode ser solicitado por outras instâncias, mas sempre a respeito de um documento psicológico, ok? Caio, então, o laudo, ele é dividido em identificação, né, que é o nome do paciente. Claro, tem que ter laudo psicológico ali, né, você vai colocar a identificação do paciente, o nome, você vai descrever a demanda, né, vai dizer o porquê que a pessoa chegou ali. Aí tem os procedimentos em que você vai descrever o que você fez em cada etapa, né? Você vai ter a etapa da análise, onde você vai integrar todas as informações que você teve para chegar a um determinado resultado, e a conclusão, né? Aí a conclusão vem não somente aonde que você chegou, quais hipóteses que você corroborou ou não, e quais encaminhamentos, intervenções, orientações para esta pessoa. É isto que temos no laudo.
Mais alguém? Identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. Calma que o slide, calma que o slide já está no Classroom, viu? Tem todas essas informações. E qualquer coisinha, vocês podem ir na resolução também, 006/2009. Tem tudo isso. Gente, Ana Beatriz tá aí? Não veio, né? Anne, Paula. Eu vou chamar só quem não respondeu a primeira chamada, tá? Isabela Chiptoski. Não veio, né? Tá. Camila de Oliveira. Também não. Cadê? E a Valdiane chegou, né? Valdiane. Ok, gente. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Qualquer coisa, viu? Por favor, me informem, tá? Sobre a avaliação. E eu já queria me despedir de vocês, que essa é a última vez que a gente vai se encontrar ao vivo. Viu, gente? Muito obrigada. Nossa, a gente terminando em setembro, né? Outubro aí. Todinho pra vocês fazerem a avaliação. Todinho não, né? Até dia 8, viu, gente? Ó, não levem a sério o que eu acabei de falar. Até dia 8 a avaliação, tá bom? Gente, novamente, quem não entregou as atividades, me entrega até sexta-feira, tá? Pra eu fechar a nota das atividades. E eu já queria agradecer a vocês por essa disciplina. Alguns de vocês não vão mais me ver. Não vou morrer, gente. Vocês não vão mais me ver na grade do curso, porque eu acho que eu não vou. Talvez em eletivas, não sei, né? Mas vocês já estão aí em processo quase de conclusão. Então, eu fico muito feliz por ter estado com vocês durante esse semestre, né, pelos perrengues que a gente passou. Espero que eu esteja conforme aí as expectativas de vocês. Obrigada pela participação. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa que valha para a prática de vocês, né? Essa disciplina é fundamental para estágio, então eu espero ter encaminhado um pouquinho mais, sanado alguns questionamentos, dúvidas de vocês aí no meio do caminho, viu, gente? Então, muito obrigada por tudo mesmo, foi muito bom, essa disciplina foi muito boa, gostei bastante. Primeira vez que eu dou psicodiagnóstico, semestre que vem eu vou dar de novo. Então, gente, é isto. Obrigada, gente, obrigada pelos elogios, obrigada, esses feedbacks são muito importantes para mim, muito mesmo. Que eu gosto da prova. A prova já está disponível, hein, Gabriele? Espero que vocês aproveitem os materiais que eu passei para vocês. Tem bastante coisas. Vocês vão poder usar isso aí na prática de vocês à vontade, viu? Mas é isso, gente. Obrigada por esse semestre. Boa prova para vocês. Fico aguardando. Que bom, gente. Que bom. Então, nos vemos talvez por aí no SEDUC, né? Se a gente voltar ao presencial. Ou em alguma outra disciplina que vocês pegarem comigo. Tá bom, gente? Obrigada por tudo. Muito feliz por termos finalizado. Foi muito bacana. Viu, gente? Beijos. Fico aguardando a avaliação de vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Que isso, eu que agradeço. Tchau, tchau.